Olá! A regulação das redes sociais e da internet em geral ainda se dá por meio de uma lei de 2014. Você consegue imaginar? Se a gente é atropelado todo dia com inovações nessa área, o Marco Civil da Internet daria conta? Essa lei dá conta hoje em dia, muito no geral, mas deixa a desejar quando o assunto é a falta de responsabilização do que qualquer pessoa publica na sua rede. Nos dias de hoje, tem sido necessária a ação do judiciário, na falta de regulação, para que conteúdos falsos e antidemocráticos sejam tirados do ar. Sobre as fake news e a regulação das redes sociais, eu converso com Maurício Marcon, deputado pelo Podemos do Rio Grande do Sul, e com Gilmar Tato, deputado pelo PT de São Paulo. Ele também coordena os trabalhos de comunicação da Câmara dos Deputados. É um prazer recebê-los aqui no Câmara Debate. Eu queria começar sobre os trabalhos do ano passado, porque parecia que a gente estava prestes a aprovar uma nova lei com a relatoria do deputado Orlando. O que aconteceu? Eu acho que misturou as coisas. Na verdade, aquilo que devia ficar especificamente para disciplinar, regulamentar essa questão de fake news, começou no relatório, começou a introduzir outros elementos que vinculava a remuneração de artistas, de jornalistas. Então, e aí o presidente Arthur Lira tomou a decisão de dissolver aquela comissão, vamos chamar assim, criou uma outra agora de 20 membros, deu um prazo de 90 dias, que eu acredito que, pelo menos para essa eleição, não vai acontecer, porque 90 dias significa que julho, agosto, setembro, a eleição é começo de outubro, então nós não vamos ter uma legislação específica sobre a disciplinização da internet, vamos chamar assim, né? Por isso que o TSE, ele se antecipou, que é assim, né, Marcon? Se a Câmara não legisla, o Congresso não legisla, o TSE acaba legislando e disciplinou alguns critérios para que não tivesse exagero no processo eleitoral, que eu acho uma medida importante. Olha só, Aline, como tu bem falaste, o ano passado nós discutíamos o projeto de lei do Orlando Silva, que eu considero um projeto muito ruim e por isso ele não foi aprovado. Tu também, na tua introdução, tu falou que até existe uma legislação de 2014, sancionada no governo Dilma, que é o Marco Civil da Internet. Então, se alegar que a internet é uma terra sem lei, também não se sustenta. Eu, inclusive, já movi diversas ações contra calúnias contra mim, feitas pela esquerda, e a gente tem lá calúnia, difamação, e já ganhei diversas ações. Então, dizer que a internet é uma terra sem lei, ela realmente não faz sentido, né? O que a gente tem que cuidar é entre regulamentar e censurar. São coisas muito distintas. Por exemplo, questão de fake news. O que é uma fake news? Existe 2 mais 2 são 4. Isso, se alguém falar que é 5, a gente pode contestar. Se falar que o Tato é bonito, pode ser uma fake news ou pode ser uma verdade. Depende de quem vai falar. Quem que vai julgar isso? Então, a gente tem que ter uma linha muito tênue entre tu acusar alguém de propagar fake news e de fazer fake news. Nós tivemos agora, recentemente, no meu estado, a questão das multas dos caminhoneiros entrando no Rio Grande do Sul com doações. Foi dito amplamente, foi o Ministério Público, enfim, né, a AGU, querendo incriminar as pessoas que falavam isso. Eu, inclusive, não acreditava nisso, até que foi uma emissora de TV que mostrou as notas e mostrou as multas. Então, é uma linha muito tênue o que a gente tem que fazer. Concordo que não pode ser todo mundo falar o que quer, né? A gente teve, inclusive, um escândalo revelado pelo Estadão essa semana de um blogueiro ligado à esquerda, Tato, que inventou, por exemplo, que o Bolsonaro morreu. Né? Ele ganha muito dinheiro com isso. Isso é uma fake news? Eu acho que é uma fake news. Eu queria saber o meio termo, porque o senhor está falando sobre a questão judicial, que vem depois que a coisa já está feia, às vezes já se espalhou, às vezes acabou com a reputação de uma pessoa íntegra. Eu acho que vamos para tratar, que é o nosso assunto aqui, que é da questão da legislação, que compete a nós legislar. Realmente há uma evolução muito rápida, tecnológica, e essas plataformas, esses big techs, têm assim, aumentado muito a sua tecnologia, e é evidente que a legislação nossa já está ultrapassada, nós precisamos atualizar.
Então, eu vou dar um exemplo. O que o TSE regulamentou para essas eleições? Primeiro, se um candidato usar uma inteligência artificial, nós não estamos falando, portanto, nada que tenha a ver com fake news, mas uma inteligência artificial, recursos tecnológicos de eventualmente fazer um desenho animado sobre o candidato, deixar ele, mudando a voz, inclusive. mudando a voz, ele tem que avisar na tela, avisa que aquilo foi alterado. Isso não é assim, não é elementar, tem que avisar. Aquela face da pessoa foi mudada. Isso é importante. A segunda aqui, proibição absolutas das deepfake, que a deepfake, aí sim é mudar a voz e mudar o rosto da pessoa. Você não pode mudar a voz da pessoa, entendeu? Porque às vezes a pessoa coloca, um candidato põe a voz de um artista, do Roberto Carlos ou da Madonna, sei lá quem, isso é importante. A outra, a responsabilizar os provedores. Porque eles também são responsáveis. Se você coloca uma mentira e essa mentira foi detectado que é mentira, os provedores têm que tirar imediatamente essa coisa. Isso para a eleição. Para a eleição. Tem gente que fala, inclusive, que essas big techs, essas grandes plataformas, elas não têm, a responsabilidade é de quem anuncia. Não é verdade. É a mesma coisa que as transições de dinheiro no mundo. Antigamente achava que todo mundo podia fazer transação bilionárias e não importasse de onde vinha. E se vem do narcotráfico? E se vem de venda de armas ilegal? Tá certo? Então, os bancos também têm responsabilidade e têm que checar isso. Por isso que os provedores também têm que checar. A outra, por último, é a cassação de candidatos se tiver uso irregular dessas inteligências artificiais. Eu acho que isso... como eu falei, como não foi disciplinado pela legislação, o TSE se antecipou, tem essa normatização, acho importante, é um avanço, mas prova que nós estamos atrasados em relação à regulamentação. Não se trata de censura, o Marcon fala de censura, não é nada disso. Assim, na Europa já está regulamentando isso. E as plataformas não querem, elas discutem, elas vêm aqui, a gente chama, elas chamam nós para debater com elas, todas elas, mas no fundo, elas não querem ser regulamentadas porque ganham dinheiro com isso, inclusive com fake news, com mentiras, e potencializa, inclusive, os algoritmos ganhando dinheiro. E nós não podemos permitir isso porque o que se trata é da democracia. Você defender ideias e deixar que o público escolha quem acha que deve ser o prefeito ou ser o vereador na sua cidade. Deputado, como chegar num denominador comum? Porque, por exemplo, eu sou uma big tech, dona de uma plataforma. Na prática, é o meu quintal, eu posso fazer o que eu quero. Cada um faz o que quer com o seu produto. Eu acho que uma das soluções, Tato, que a gente poderia ter é obrigar que, ao você fazer uma conta, se colocasse os seus dados. A gente resolve todos os problemas, basicamente, porque a pessoa que está criando uma deepfake, uma fake news, que pode ser comprovada como essa desvendada pelo Estadão, de um youtuber ligado ao governo, ligado ao gabinete da SECOM, a gente vai poder saber identificar e mostrar quem que é essa pessoa. Hoje, simplesmente, tu pode abrir uma conta na rede social, em qualquer rede social, e tu vai lá e tu começa a postar um monte de mentiras. Isso é normal, hoje isso é normal. Nós tivemos um avanço tempos atrás, que ao comprar um chip de celular, deve lembrar disso, tá? Hoje tu precisa colocar o teu documento. Antigamente tu ia na farmácia, no mercado, comprava um chip. Hoje tu precisa botar o teu documento. Isso deveria valer também para a rede social, porque daí tu consegue criminalizar quem realmente cometeu o crime. Quando ele fala de responsabilizar a plataforma, esse é o ponto que a gente discorda, porque é o seguinte, é que nem o motorista do Uber que se acidentou por excesso de velocidade, eu responsabilizar a plataforma. Não faz sentido, mas a plataforma vai saber identificar qual que foi o motorista e qual o crime que ele cometeu. Então, o movimento de responsabilizar as plataformas, vocês imaginem quantos milhões de posts existe por minuto no Brasil. Imagine se a plataforma tiver que desenvolver algo para dizer qual que pode e qual que não pode. Tiver que analisar um a um. Não faz o menor sentido. Tem tecnologia para isso. Quando você identifica que tem pedofilia, que alguém posta algo ligado à pedofilia, o próprio algoritmo, ele identifica isso.
ou quando você identifica um vídeo que fala do racismo ou preconceito, a tecnologia permite isso. Ou você ter na plataforma alguém que fica ensinando como você monta uma arma caseira, entendeu? Isso identifica, então é muito simples. Volta a rede, a internet não pode ser o vale tudo, não pode ser o vale tudo. Tem coisas que tem a ver, que está dentro da lei, na Constituição, porque nós não podemos falar o que a gente, qualquer coisa. Nós temos, não se trata apenas de você identificar, isso é fundamental, é importante o que você falou, você identificar quem é. Mas o que está acontecendo muitas vezes é que nas plataformas, elas querem se autorregulamentar. Não é disso que se trata. Elas têm responsabilidade também. Um banco hoje, felizmente, e não era assim no passado, principalmente depois de 11 de setembro, que teve aquele atentado lá em Nova York, depois disso, não é verdade. O tráfico de armas, de drogas, hoje, para você fazer uma transação de recursos, você tem que saber a origem. O banco é obrigado a perguntar de onde é a origem daquele dinheiro, ou pode ser de terrorismo. Isso, por quê? Porque tem uma regulamentação. A mesma coisa são essas Big Techs, elas têm responsabilidades. Tem assunto que não pode, é proibido, e isso tem que ser regulamentado, e elas não querem essa regulamentação. Deixa eu fazer uma provocação. Posso só complementar rapidamente? O algoritmo identificar, tá, com todo o respeito, uma pornografia infantil ou uma montagem de arma é muito diferente de ele identificar uma suposta opinião que o governo considere fake news. Exemplo, governo multando caminhoneiros na entrada do Rio Grande do Sul. Isso não era uma fake news e ficou comprovado com uma reportagem, com uma multa e com uma nota fiscal. Não existe algoritmo, só para eu complementar, não existe um algoritmo que vai conseguir identificar. Aí o governo vai colocar lá um pontinho e vai dizer, tudo que for falado do Rio Grande do Sul, censura. Esse é o nosso medo. Tu responsabilizar uma plataforma que oferece um serviço, que onde nós podemos identificar quem fez a notícia. Eu acho que esse é um avanço que a gente concorda. Que quem criar uma conta na rede social se identifique. Tem endereço, tem a CPF, tem um cadastro para, em caso de cometer crime, a gente possa... Posso fazer uma provocação aqui? Não, a fake news, assim, onde está o fato? Fake news não pode acontecer, é proibido. Aliás, se você quiser falar de governo, não podemos falar do governo anterior, o governo de vocês, que foram, assim, o campeão de fake news. Aliás, introduziram no Brasil essa coisa nojenta de fake news, da mentira. Então, aqui não quero politizar da maneira que você está falando. Assim, o importante é o seguinte... cometeu fake news, propagou mentira. Quem que vai julgar que é fake news? Olha, nós temos que criar mecanismo para isso. Qual é a sugestão? Se você pegar, por exemplo, essas concessões de rádio e televisão, você tem mecanismo que regula isso, que pode ser as próprias, o CONAR, as próprias entidades delas, pode ser a própria Anatel. Entendeu? Então, essa é a evolução que nós temos. Aliás, a comissão que estava debatendo o projeto 2630, né, do ano passado, que o Orlando Silva estava relatando, esse debate estava colocando. Se colocava, eventualmente, de ser a própria Anatel, que é uma agência. Hoje, quem regula e quem normatiza são as agências, está na legislação. Eu acho que não é ruim a Anatel fazer isso, porque é um órgão apartidário até então, porque as agências são, né, devia ser pelo menos independentes, então pode ser a Anatel, ou um outro mecanismo que o legislador, que nós, o Congresso, decida. Então, não é o governo, não é o executivo, entendeu? Então, o que acontece? Vocês, muitas vezes, da extrema-direita, exageram num exemplo para não regulamentar, porque vocês ganham voto com isso. Aliás, tem alguns, inclusive, ganham dinheiro. Inclusive com lacração, com mentira. Não, mas eu falo deputados. Que é o maior que tem, né? Eu falo deputados. Ele ganhou já meio esse milhão. É o problema. Não querem regulamentar. Veja, a grande questão, e tem o apoio dessas grandes plataformas, porque grande parte delas tem relação com a extrema-direita, relação com o Trump. O Zuckerberg tem relação com o Trump. O Musk tem relação com o Trump, de extrema-direita. Então, essas... Estou mentindo? Tá. O Zuckerberg é declaradamente democrata. Como é que tu pode dizer que ele tem? Ele foi no Congresso americano e falou isso. Isso é uma fake news. Quem que vai dizer se isso é uma fake news ou não é? É só tu pegar o vídeo dele no Senado americano, ele se declara democrata. Não, todos, mas
Quem é doido de falar que é democrata? Não, democrata... Não, peraí, Tato, só te explicar o modelo americano, existe partido republicano e o partido democrata. Ele é democrata no sentido de ser de esquerda. Não de ser um democrata democrático. O Zuckerberg, assim como o Musk, entendeu? Tem uma política de não regulamentar essas plataformas. De não aceitar que o Estado, e aqui eu falo que o Estado é lato sensu, o Estado significa que a democracia possa dizer como que eles têm que se comportar na sociedade americana. Lá, muitas vezes, eles se comportam e eles obedecem. Tanto é que na Europa, essas plataformas na Europa, elas concordam em ser normatizadas. Aqui no Brasil, não. Nessa questão, que me parece que é uma questão transnacional, não depende mais de um Estado. O Estado brasileiro vai regulamentar, os Estados na Europa vão regulamentar, os Estados Unidos vão regulamentar. Como que essas empresas vão conversar com todos ao mesmo tempo? Elas têm um comportamento diferentes em cada país. O comportamento delas na Europa é um comportamento, é um jeito. Eles aceitam, inclusive, uma regulamentação, debatam, cumprem determinadas regras. Nos próprios Estados Unidos, porque lá também tem muita rigidez nessa questão. Mas quando vem para países, não só o Brasil, mas em outros países, mas no Brasil, elas, não é que elas se recusam a conversar, mas na hora que você vai regulamentar, que você vai discutir, elas simplesmente não querem essa regulamentação, porque elas, volto a repetir, elas ganham dinheiro com isso. E, aliás, usaram em determinado momento, uma delas aqui, que tinha um projeto de lei acontecendo no plenário, entendeu? Usaram como lobby, que ainda não está regulamentado no Brasil, quer dizer, para influenciar o voto do deputado. Isso é crime. Isso não pode hoje no Brasil. Entendeu? Então, por isso que nós temos que trabalhar com cuidado, essa comissão tem que se debruçar. É complexo o tema, é uma coisa nova na sociedade mundial, na sociedade brasileira. Nós temos que trabalhar com cuidado. Não se trata de censura, mas também não se trata que pode o vale tudo. Ao contrário, nós temos que ter uma disciplinização em relação ao funcionamento. E quem que decide isso? É a democracia. Aonde é o campo disso? É o Congresso Nacional. Olha como é uma linha tênue, Tato. Tu falaste sobre armas e pornografia infantil, que a gente concorda que isso obviamente tem que ser punido e é inadmissível. Eu vou te dar um exemplo. Tu falaste do Zuckerberg agora, que eu estudo bastante o tema e ele é um democrata do Partido Democrata. Tu falaste que ele seria alinhado à extrema direita. Isso é uma opinião tua, concorda? É uma opinião. Não, é que tem democratas americanos do Partido Democrata que são de extrema direita. Democrata não, Tato, o democrata é de esquerda. Desculpa. O Biden é esquerda, isso cada um tem um nível. Mas tudo bem, suponhamos que seja. Isso é uma opinião tua, é uma opinião minha. Não se trata aqui de fake news. Como é que um algoritmo aqui vai dizer o que é fake news e o que não é? Vou te dar outro exemplo. O até então ministro da SECOM, em certa vez, falou que a facada no Bolsonaro era fake. É uma opinião dele ou é um crime? A gente já viu a barriga, tem as imagens. Como é que tu considera? Como é que ele deve ser punido? Preso? Deve ser pagar uma multa? Porque a gente sabe que... Ou que o Bolsonaro morreu como o youtuber da esquerda propagou aos 4 ventos. Ele deve ser preso? O que ele deve fazer? Então é uma linha muito tênue entre a censura, de tu proibir que tu não pode falar. Por exemplo, eu vou te dizer, tu não pode falar que o Zuckerberg é de esquerda ou é de direita. Isso é uma opinião sua. Se tu for lá analisar, ver a própria declaração dele, ele doa para o Partido Democrata, que é um partido de esquerda. Então tu dizer que ele é de extrema direita é que nem eu te dizer que tu é de extrema direita, não faz o menor sentido. Mas é uma opinião tua e eu preciso respeitar. Quando a gente entra no campo da censura, de existir uma agência, que aquela agência, Aline, vai dizer o que é e o que não é fake news, a gente tem que cuidar muito do que é opinião. Tu pode não gostar de mim e gostar do Tato, ou vice-versa. É uma opinião tua. Não é uma fake news. Agora, quando a gente entra em assuntos que já são proibidos no Brasil, é a questão das armas, a questão da pedofilia infantil. Então a gente tem que cuidar muito, porque senão a gente vai entrar num sistema onde a gente vai poder falar o que o governo deixa que fale. Por exemplo, a fakeada, que o ministro Paulo Pimenta falou que era uma fakeada, que era uma mentira, a facada que o presidente quase morreu, o ex-presidente. Isso eu acho que senso quase que comum que ela realmente existiu. Aí nós temos um ministro de Estado da Secretaria de Comunicação da Presidência que afirmou que aquilo era fake. E é esse tipo de ministro que quer dizer o que eu posso ou não falar. Tu entende? É uma linha extremamente tênue entre censurar e entre regular. Eu acho que a questão
de tu colocar o CPF e os dados ao ter uma conta, ela já vai limitar muito, porque a pessoa vai pensar 20 vezes antes de falar uma bobagem, porque ela sabe que vai ser responsabilizada. Muitos dos ataques que eu recebo, inclusive de gabinete do ódio, que a gente inclusive conseguiu alguns para processar, são de fantasmas. Eles não existem, eles criam contas falsas, né, colocam algumas fotos lá e te fazem acusações como, bom, eu nem vou citar aqui porque é muito forte, mas não faz sentido. Se eles tivessem que botar um documento, eu acho que isso daria uma pausa. Então a gente tem que evoluir, concordo com o Tato, a inteligência artificial é algo muito mais sério aqui, acho que a gente encontra até mais consonância no assunto, porque eu posso pegar a sua voz, por exemplo, Aline, e colocar, tô falando, por exemplo, uma propaganda eleitoral de algum candidato que tu não apoia. Isso é muito sério. Como foi dito, daqui a pouco, só colocar o escrito talvez não seja suficiente. A gente precisa fazer, andar mais, é muito novo. Agora, tu querer censurar e dizer o que é verdade e o que não é, que eu acho, nós tivemos um caso aqui agora, do Zuckerberg. Zuckerberg é declaradamente democrata de esquerda. Ele disse que é uma pessoa de extrema direita, não faz o menor sentido. Para mim, para ele faz. É opinião, tá tudo certo. Maurício, deixa eu falar, a questão do exemplo que eu usei do Zuckerberg, pouco importa se ele é de esquema direita, se é de direita ou de esquerda. O fato que ele usa a rede social, ele não faz a autorregulamentação ou a autocensura disso. Ele deixa na rede social, deixa correr solto, o vale tudo. Entendeu? Do ponto de vista de opinião política, eu concordo com você, ele pode ser o que ele quiser. O que ele não pode, porque hoje essas big techs, essas plataformas têm um poder muito grande no mundo, não pode eles acharem que vale tudo, que eles podem fazer o que querem lá. É disso que se trata. E ele, assim como Musk e outros, eles não aceitam a regulamentação. Porque você fala que é tênue. É verdade que é tênue, entendeu? E vamos falar de sala do ódio. Quem inaugurou a sala do ódio, eu não conheço nesse governo você ter uma sala do ódio. Eu te apresentar, o governo anterior tinha uma sala do ódio reconhecida, público, entendeu? Aliás, junto com o ex-presidente da República e junto com os filhos dele. Então, quem inaugurou no Brasil essa coisa nojenta de fake news, essa coisa que faz com que a sociedade brasileira fica doente, entendeu? Foi o governo anterior, foi o seu governo, não fomos nós. Mas a facada no Bolsonaro é verdadeira ou é mentirosa? Veja, é uma fakeada ou foi verdadeira? Não, veja. Teu ministro falou que foi uma fakeada. Eu não estou aqui para julgar e falando uma frase mas desse ou daquele. Eu estou falando assim para censurado ou não deve? Regulamentar. Deve ser regulamentado ou não deve? E você se esforça para dar exemplos, para não opinar muitas vezes sobre o seguinte, você é a favor ou contra a regulamentação das big techs? Contra. Dessas plataformas? Deixo bem claro. Tá vendo? Ele é contra. Pela liberdade sempre. Não é liberdade, é o vale tudo. Porque o vale tudo, a mentira, ela serve para ganhar voto e ganhar dinheiro. Mas a fakeada foi para quê? Foi para like ou foi pelo quê? A extrema-direita no Brasil, vocês crescem no ódio, tu não vai me responder. Chamar uma fakeada de ódio é o quê? Não, veja, vocês crescem no ódio, na mentira, é amor. E ganham dinheiro com isso. Por isso. Não, deixa nós conversar, tá bom? Aqui o debate. Por isso que é difícil você regulamentar, entendeu? Porque interessa para a extrema-direita no Brasil, como esse deputado está falando aqui, não regulamenta. Tem nome o deputado, com todo o respeito. Oi? Tá? Tem nome o deputado, com todo o respeito. Eu queria como os deputados para concluir, entendeu? Deputado, interessa não regulamentar, porque é a maneira de conseguir voto e alguns deles conseguir dinheiro, porque lacra e aumenta, inclusive, os seus seguidores. Só para concluir bem rapidamente, eu consegui voto mostrando o meu trabalho, não gastei nenhum real de dinheiro público com fundo eleitoral. Então, cada um consegue o seu voto como achar certo. Eu nunca menti, nunca recebi um processo, então eu não posso ser acusado de ser extremista ou de ser, né, qualquer coisa, tá? Com todo o respeito. Eu nunca acusei, por exemplo, um presidente que quase foi morto por uma facada de ser uma fakeada. Então, a gente tem que ter o discernimento de o que é censura, o que é regulamentação. Se tu me falar da inteligência artificial... Mas você concorda, então, com a regulamentação? Sou contra. Da IA eu sou a favor. Agradeço a presença dos dois deputados aqui, foi um prazer. Eu conversei com o deputado Maurício Marcon, ele é deputado pelo Podemos do Rio Grande do Sul, e com o Gilmar Tato, deputado pelo PT de São Paulo, que também coordena os trabalhos de comunicação social da Câmara. Foi um prazer tê-lo e tê-la aqui no Câmara Debate. Até o próximo programa.